fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com amor, carinho e atenção a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por João capítulo 7, versículos 40 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns o vegetavam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas a esta gente que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele faz? Eles responderam: também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras nos iluminem e nos capacitem para que nós possamos compreendê-la. Nós estamos diante de uma questão onde eles não acreditavam em Jesus e, por não acreditarem em Jesus, ficaram naquela complexidade. Aí os guardas chegam e eles perguntam: cadê? Não trouxeram o homem? Os guardas dizem a eles: olha, nós nunca ouvimos homem algum falar como ele falou. Aí os chefes dos fariseus diziam: também vós se deixaste se seduzir, se enganar por ele também? E aí tinha Nicodemos também. Nicodemos acreditou porque ele já tinha tido anteriormente com Jesus e ele falou que Jesus é verdadeiramente Jesus e que ele acreditava em Jesus e que porventura a palavra está nos dizendo aqui que será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? E eles responderam: também tu és Galileu porventura? Vai estudar as Escrituras e verás que não surge profeta da Galileia. E cada um voltou para a sua casa. E eles também tiveram vontade de pôr as mãos em Jesus para prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele conforme a palavra está nos falando. Bem, o que significa isso? Significa que, como eles tiveram ali Jesus pessoalmente em carne e osso, diante deles, eles não acreditavam em Jesus. E nós hoje temos o Cristo ressuscitado, que é o mesmo Jesus, embora ressuscitado.
E nós, muitos ainda, não acreditaram. Vejam bem, eles viram Jesus pessoalmente, não acreditaram nele. E nós que não tivemos esse privilégio de ver Jesus pessoalmente, nós vemos Jesus através da nossa fé, espiritualmente. O Espírito Santo, Jesus ressuscitado. Nós conhecemos Jesus dessa forma e nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele é verdadeiramente o Cristo, o Senhor libertador e Salvador de todos aqueles que nele crê e em seu Evangelho. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,